Olá, sou o professor Edwilson e essa é uma videoaula sobre gramática. Na verdade, é sobre a representação de linguagens. Este é um material produzido pelo professor Ivan Ricart e que foi publicado no livro dele de 2008. Mas não se enganem, o conteúdo está atualizado e atende muito bem às necessidades da nossa disciplina. Lembrando que a gramática é muito importante e que está relacionado principalmente com a fase de análise do compilador. E a fase de análise utiliza a gramática para verificar se o código-fonte está digitado corretamente, juntamente com outras estruturas internas. O estudo será feito no momento posterior. Então, na etapa de análise, só lembrando, acontece a análise léxica, sintática e semântica. A análise léxica reconhece caracteres, ela junta os caracteres para formar o vocabulário básico do programa. Na verdade, ela identifica as palavras-chave da linguagem, os operadores, as variáveis, constantes, em si. Esses elementos que formam depois uma estrutura de frase, que é reconhecida lá na análise sintática. Contudo, existem alguns itens que não podem ser verificados na análise léxica e sintática. Então, esta análise ela é feita lá na análise semântica, essa análise adicional é feita na análise semântica. A ideia da análise léxica é produzir caracteres que compõem uma palavra. Então ela identifica os tokens. E a sintática, a análise sintática verifica se uma sentença tem sentido. Mas como especificar isso aí? Neste momento é que nós começamos a estudar as linguagens e gramáticas, que é o mecanismo formal de especificação desse conteúdo. Vale lembrar agora a definição de conjunto, que nada mais é do que um agregador, um agregado de elementos sem repetição, que é tratado como um todo. Nós podemos representar os conjuntos por seus elementos no formato entre chaves e também por uma proposição lógica. Por exemplo, neste caso aqui, eu estou indicando todos os elementos inteiros positivos, que formam um determinado conjunto e pode ser representado matematicamente nesse formato aqui de N. E um conjunto vazio, ele pode ser representado entre dois colchetes sem nada ou por esse zero cortado aqui. E as linguagens, elas podem ser definidas a partir de conjuntos de símbolos. Um exemplo é o alfabeto, que é o conjunto de símbolos válidos de uma determinada linguagem. No caso da língua portuguesa, o alfabeto é formado pelas letras, pelas vogais, consoantes, A, B, C até a Z. Poderia pensar também no alfabeto de linguagem de máquina, que é formado pelos algarismos ou pelos bits 0 e 1. Então, são formas de representar essas linguagens. E quando a gente junta vários elementos do mesmo alfabeto, eles formam para a gente as palavras ou as strings, que é uma sequência ou uma concatenação de símbolos de um determinado alfabeto. Geralmente, a string vazia ela é representada por um símbolo especial. Nesse caso aqui, estamos utilizando o epsilon. E várias formas de representar. Quando vocês estiverem fazendo os exercícios, essa noção de interpretação ela vai ficar um pouco mais clara. Vamos verificar um exemplo. Seja o conjunto B formado pelos símbolos 0 e 1, e eu quero denotar uma linguagem que é formada por esse alfabeto. Neste caso aqui, a linguagem definida como L é formada por todas as palavras com 0 e 1, desde que haja repetições iguais de 0 e 1
E esse número de repetição deve ser igual ou maior a zero. O que isso significa? Significa um conjunto de ocorrências de 0 e 1. Se n for igual a 0, significa que eu tenho uma string vazia, está representada como epsilon. Se n for igual a 1, eu tenho a palavra 0, 1. E assim consecutivamente. Mas, olhando essas strings aqui embaixo, quais delas que fazem parte desse alfabeto que estamos definindo em 0n, 1n? Vamos olhar aqui. 0, 1, 0, eu tenho que 0 repete duas vezes, mas eu não consigo representar 0, 1, 0 nesse formato aqui. Então, sempre o alfabeto desta linguagem específica é um conjunto de zeros seguido por um conjunto de 1. Então, não é o caso desse aqui. E dessa outra também, porque eu tenho 0, 1, 1, 0. Não é reconhecido por essa forma, por essa linguagem. Em contrapartida, 0, 0, 1, 1. Eu tenho repetições de 0 e de 1, que são duas repetições de cada um desses elementos. Então, ela é reconhecida pela nossa linguagem. E as gramáticas? A gramática define regras de formação de strings válidas para uma determinada linguagem. E para auxiliar nessas regras, nós utilizamos produções, que são os conjuntos de regras de formação de string. Os alfabetos são um conjunto de símbolos da linguagem e um conjunto de símbolos auxiliares. E esses símbolos podem ser terminais e não terminais. Os símbolos terminais são símbolos da linguagem, enquanto os não terminais são símbolos auxiliares utilizados nessas produções. E um símbolo não terminal especial indica o ponto de partida para formar a string dessa linguagem, a primeira produção. Talvez pareça um pouco confuso, mas se vocês se lembrarem das linguagens de programação que vocês conhecem, e quando vocês olharam o manual da linguagem, vocês viram toda essa especificação da linguagem. Por exemplo, na linguagem C, o comando para escrever em tela printf. Percebam que ele deve ser seguido por parênteses e indicado entre parênteses o que deve ser escrito. Então, essa especificação que consta no manual da linguagem é o exemplo da gramática. E uma definição formal da gramática? Uma gramática é definida pelos símbolos terminais, pelos símbolos não terminais, pelo conjunto de regras de produção e pelo símbolo setencial, que é o símbolo não terminal inicial, que é o ponto de partida da gramática. Então, por esse conjunto de 4 itens, nós definimos formalmente uma gramática. Como são as produções? As produções ela é nesse formato, o lado esquerdo da produção, representa um símbolo, sequência de símbolos, pode ser substituído pelo lado direito dessas produções. Um processo de formação de string, mas lembrando, sempre a partir do símbolo setencial, sempre a partir do primeiro símbolo. Vamos ver um exemplo de gramática. A gramática G1 é formada pelos símbolos pelo alfabeto 0 e 1 e por essas regras de produção. Então, nós temos aqui duas produções. A produção Z, que produz 0, Z e 1. Então, Z produz 0, Z e 1. O que significa? Quando eu encontrar o símbolo Z, eu posso substituir o seu conteúdo pela sequência 0 e 1. E a segunda produção de vazio. Z produz vazio. Ocorre que o símbolo Z é possível substituir por um símbolo epsilon, ou vazio, ou eliminar. E a primeira produção é Z. Então, essa é a partir da primeira produção. Quando nós olhamos aqui atrás, nós temos os símbolos terminais, não terminais, a produção e o símbolo setencial. Então, os símbolos terminais, produção, os não terminais, vamos começar de novo. Não terminais,
terminal, as produções e o símbolo sequencial que indica o início dele. E essa produção, né, nós podemos aplicar as regras de derivação. Então, por exemplo, se eu tiver uma produção Z, que produz 0, Z e 1, eu posso substituir esse Z aqui por 0, Z e 1, que é exatamente esta produção aqui, ó, exatamente essa produção aqui. E, finalmente, o Z pode ser substituído por vazio, então eu passo a produzir 0 e 1. O resultado da derivação pode ser uma forma sequencial, que é qualquer sequência de símbolos terminais ou não terminais, que pode ser derivada a partir do símbolo sequencial da gramática. Ou uma sentença, que é composta por símbolos não terminais. Existem algumas derivações, né? Por exemplo, no caso dessa primeira gramática, Z1, né, eu tenho que 0, Z e 1 é imediatamente derivável a partir do Z, que é a primeira regra que nós temos. E 0 e 1 é derivável de 0, Z e 1. Por quê? Eu apliquei a regra de produção, que Z produz vazio. E 0, 1 é derivável de Z. São algumas regras de produção. Então, as produções, elas nos permitem verificar se, dado uma determinada palavra, ela é reconhecida pela gramática. Esse é o objetivo. Então, por exemplo, nessa gramática Z1, que é formada a partir do alfabeto 0 e 1, pela produção Z, que Z produz 0, Z1 e Z produz vazio. O símbolo inicial, a sentença inicial é Z. 0 e 1 é reconhecido pela gramática? 0, 1, 0 é reconhecido pela gramática? 0, 1, 1, 0 é reconhecido? Então, devemos aplicar todas as produções até encontrar essas palavras. Se nós encontrarmos, significa que ela é reconhecida. Se não a encontrarmos, significa que não é reconhecida. Então, nesse formato é que nós verificamos. Por exemplo, 0 e 1, eu tenho que Z produz 0, Z1. E se eu substituir aqui, ó, esse Z pelo epsilon, pelo vazio, eu tenho 0 e 1. Então, 0 e 1 é reconhecido por essa gramática. 0, 1, 0, eu tenho que Z produz 0, Z e 1. Eu não consigo encontrar nenhuma produção para substituir esse Z aqui do meio de tal forma que eu tenha esta palavra 0, 1, 0. Então, ela é inválida, ou seja, 0, 1, 0 não é reconhecida pela gramática Z1. 0, 1, 1, 0. Eu posso, a partir de Z, produzir 0, Z e 1. Esse Z aqui do meio, novamente, eu substituo por 0, Z1, que foi o que aconteceu aqui. E, finalmente, esse Z do meio eu substituo por vazio. Então, aplicando essas produções, eu encontro 0, 0, 1, 1. Ou seja, 0, 0, 0, 1, 1, 0 é reconhecido pela gramática G1. E, finalmente, 0, 0, 1, 1. Eu tenho que Z produz 0, Z1. Eu não consigo encontrar nenhuma outra produção para chegar nessa palavra. Então, ela não é reconhecida por essa gramática. E o símbolo vazio. Eu posso utilizar a produção direta aqui, que Z produz vazio. Então, o símbolo vazio é reconhecido por essa gramática. E quanto às classificações, as gramáticas podem ter produções do tipo alfa produz beta, com distintos graus de complexidade no seu formato. Então, eu posso fazer a classificação de acordo com símbolos do lado esquerdo, com símbolos que aparecem no lado esquerdo, ou no lado direito. Então, quanto menos restrições houver no formato das produções, maior o poder da expressão da gramática. Ora, então, eu posso utilizar, com essas restrições, quanto menos restrições houver, eu posso representar linguagens mais complexas. E o procedimento de reconhecimento dessas sentenças, ele se torna um pouco mais complicado. Vamos ver um pouquinho mais como que funciona isso. Chomsky,
lá no século passado, estudou as gramáticas formais e propôs a seguinte classificação. Gramáticas do tipo 0 são gramáticas recursivamente numeráveis ou gramáticas com estrutura de frase. Gramática do tipo 1 são gramáticas sensíveis ao contexto. As gramáticas do tipo 2 são gramáticas livres de contexto. E as gramáticas do tipo 3 são gramáticas regulares. E essa mesma classificação das gramáticas é aplicado também às linguagens. Então, uma gramática do tipo N é descrita, uma linguagem do tipo N é descrita por uma gramática do mesmo tipo. Nessa disciplina, vocês vão implementar um compilador. E na implementação, ela é precedida pela definição da gramática de vocês. E eu não ficaria surpreso se vocês definirem uma gramática livre de contexto. No final da disciplina, vocês me dizem se eu acertei. Então, é extremamente provável que a gramática que vocês vão definir é uma gramática livre de contexto. A gramática do tipo 0 ou recursivamente enumerável, ela não impõe nenhuma restrição contra as produções. Deve ter pelo menos uma das produções da gramática, da forma alfa produz beta, em que a quantidade de símbolos em alfa é maior que a quantidade de símbolos em beta. E uma derivação pode reduzir a quantidade de símbolos na forma sequencial. A gramática sensível ao contexto são gramáticas cujas produções é de alfa produz beta, que obedece a seguinte restrição. A quantidade de símbolos do lado esquerdo deve ser menor ou igual do que a quantidade de símbolos do lado direito, beta. E nenhuma derivação pode reduzir a quantidade de símbolos de uma forma sequencial. Essa é a gramática sensível ao contexto. Uma gramática livre de contexto, ela tem as produções de alfa produz beta, que deve obedecer à seguinte restrição. O lado esquerdo, a produção alfa, deve ter um único símbolo não terminal. Então, essas são gramáticas classificadas como gramáticas livres de contexto. Uma gramática regular, ela possui produções uma produção é dita recursiva se ela não contém autoincorporação, né? São produções desse tipo aqui. A produz A beta ou A produz beta A. Percebam que o lado esquerdo aqui com o símbolo A e o lado direito também tem o mesmo símbolo A. Então são produções recursivas. Nós vimos nessa aula algumas informações e as definições sobre gramática. Na próxima aula estudaremos formas de representação dessas gramáticas. Então, até a próxima aula.